E aí pessoal, tudo bem? Pois não é que um cidadão uzbek de 29 anos, supostamente recrutado pelos serviços de inteligência ucranianos, matou o tenente-general Igor Kirillov, que é o chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia, RKBZ. Segundo informações divulgadas, o cara recebeu um artefato explosivo improvisado que escondeu em um scooter elétrico. E estão dizendo que pelo atentado ele estava esperando receber uma recompensa de $100 mil. $100 mil. Mulheres, automóvel, mulheres, iate. Imagine se ia passar isso na televisão hoje em dia, né? E falando de 100 mil, seria legal um dia chegar nesse número de visualizações. Então, dá um like e assina o canal se você gosta dessas análises que eu faço, se você gosta desse conteúdo. Bom, $100 mil e uma rota de fuga para a Europa. Canais russos estão falando de um passaporte da União Europeia, inclusive, mas eu duvido. Eu não acho que seja tão fácil falsificar um passaporte da União Europeia assim. Bom, o suspeito foi identificado como Akhmad Kurbanov e o cara trabalhava como chefe de cozinha em um café, aliás, em uma casa de chá bem tradicional chamada Kazan. E essa casa de chá, inclusive, era frequentada por figuras importantes do Canal 1, que é um dos principais canais de TV da Rússia, inclusive, e esse canal é acusado de propaganda, etc e tal, né? E esse cara, ele era até uma espécie de rosto do estabelecimento, sabe? Aquele cara conhecido e tal, né? E isso acaba tornando o caso ainda mais inusitado. Bom, o ataque aconteceu na Avenida Ryazansky, em Moscou, quando o general Kirillov estava saindo do seu prédio acompanhado do seu ajudante. E a bomba, né, como eu disse, foi instalada em um scooter e que, quando ela foi detonada, matou os dois na hora. E o Kirillov, de 54 anos, que já estava sob sanções desde 2017 devido ao suposto apoio a ataques químicos na Síria e a divulgação de desinformação sobre laboratórios de guerra biológica na Ucrânia, se danou. O cara morreu na hora, não teve como escapar. A explosão foi super forte. Mas, além disso, na véspera do atentado, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, o acusou formalmente da responsabilidade pelo uso de armas químicas proibidas contra soldados ucranianos. Então, na verdade, isso que mais ou menos acaba acontecendo é uma vingança da Ucrânia contra esses generais de alta patente que acabam cometendo crimes de guerra. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Daí, consequentemente, esse Kirillov, ele é um militar de mais alta patente russa a ser assassinado longe do campo de batalha ucraniano. Mas não é só, ele não é o primeiro oficial a morrer dessa forma. Porque no início do mês, um carro-bomba matou Sergei Yevsyukov, que era o diretor da prisão de Olyevivka, onde dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos morreram em 2022. Teve também, como é que ele chamava? Teve também o Valery Trankovsky, que era do Estado-Maior da Frota do Mar Negro, era comandante da 41ª Brigada de Barcos e Mísseis, acho que é assim que dá para traduzir para português. E esse foi com carro-bomba, inclusive, foi um negócio mais elaborado. O Andriy Korotký, que era chefe da segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, morreu em outubro né? E esse era apontado como um colaborador pelas autoridades ucranianas, né? Que pior do que ser russo é ser traidor, é ser colaborador. Em parte, essas ações são uma retaliação às ofensivas russas contra a infraestrutura ucraniana, né? Porque está tendo agora os ataques de drones, mísseis e ações de hackers, né? Mas não é só isso, porque também tem um componente
puramente político. A partir do momento em que se elimina essas figuras-chave acusadas de crime de guerra ou de sustentar a ocupação de territórios ucranianos, a Ucrânia está esperando desmoralizar justamente esses caras que são essenciais para a continuidade do conflito. E daí a mensagem é clara: ninguém está totalmente seguro, nem mesmo os generais que supostamente vivem em uma relativa tranquilidade da capital russa. Porque ao mirar comandantes militares e gestores acusados de crimes de guerra, o que Kiev está tentando fazer é afetar diretamente a cadeia de comando e a moral das forças russas. E daí, ao mostrar que nem generais em Moscou estão a salvo, a ideia é espalhar medo. Medo! Essa é a palavra-chave. A questão é desestabilizar psicologicamente os comandantes russos e os políticos que apoiam a guerra, levando a guerra para perto deles. E daí é o mesmo efeito do terrorismo. Faz com que as pessoas tenham medo de sair na rua, fazem com que as pessoas tenham medo de ir a um restaurante, de ir ao cinema, de ir ao shopping, faz essas pessoas terem medo pela segurança das suas famílias. E isso faz parte das estratégias assimétricas do que hoje em dia se chama, de forma não muito correta, de guerras híbridas. Junto com sanções econômicas, isolamento diplomático, guerra cibernética e outros, essas ações ficaram conhecidas, né, como as guerras híbridas, mas os russos eles têm um outro conceito, eles chamam guerras de nova geração, mas bom, isso é assunto para outro vídeo. E a questão fica, essas ações vão mudar alguma coisa? Essas ações vão fazer com que a guerra da Ucrânia mude alguma coisa? Certamente que não vão parar a guerra. E, para dizer a verdade, eu acho que nem mesmo a morte do Putin provavelmente não iria parar essa guerra. Afinal de contas, é como dizem em russo, sistema. Ou seja, a pergunta fica, a morte do Putin mudaria o sistema? Eu acho que não. E essa, inclusive, é uma questão que o Stephen Kotkin colocou na sua biografia maravilhosa do José Stalin. O Stalin criou o sistema ou o sistema criou o Stalin? A resposta é que foi uma relação simbiótica. Com o Putin é a mesma coisa. Então, se o Putin morrer, existe a chance de vir outro cara ainda no lugar dele, muito mais radical, a gente não sabe. O negócio é que essas ações, chamadas híbridas, aumentam o preço para as pessoas envolvidas e altera o cálculo de custo-benefício no nível emocional e pessoal dessas pessoas. Ou seja, é mais um instrumento, né? Acaba fazendo com que os russos experimentem seu próprio remédio. Por hoje é só, meus amigos. Nos vemos em breve, Natal chegando, hein? Aquele abraço!